Olá, tudo bem? Eu sou o Igor e sejam bem-vindos a mais um Se Liga. Hoje a gente vai falar um pouco sobre energia sustentável, que é também um dos temas da COP30, e hoje o que eu trouxe para a gente poder conversar, fazer esse bate-papo, é o André Boaventura. Olá, André, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Para a gente poder começar nesse bate-papo, eu gostaria que você falasse o que é energia sustentável, explicasse um pouco para o pessoal que está em casa, que não conhece muito sobre esse tema, eu gostaria que você explicasse um pouco. Excelente, Igor. Energia sustentável, né, é aquela energia limpa, ou seja, é uma energia que ela não emite CO2. E o que é o CO2, né? É o famoso dióxido de carbono, que acaba contribuindo de forma significativa para o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Então, uma fonte de energia renovável e limpa é aquela que não emite CO2 e também ela pode ser transformada pela natureza. Por exemplo, vou citar aqui as hidrelétricas, não é? A hidrelétrica, ela transforma a energia potencial hídrica em energia elétrica de forma sem emissão de CO2. Diferente de uma usina de carbono, por exemplo, de carvão, perdão, uma usina de carvão, ela queima carvão para gerar calor e dentro de uma termoelétrica ela gera energia elétrica, mas também polui o meio ambiente. Então, em resumo, Igor, energia sustentável é uma energia limpa e também que a própria natureza consegue renovar ela e ela não tem fim. Por exemplo, a energia solar, enquanto o sol brilhar, né, e nós temos a felicidade que vai durar muito tempo, né, 4,5 bilhões de anos para o sol deixar de brilhar, nós vamos ter energia limpa. Quando a gente olha para a energia eólica, ela também é uma energia sustentável. Por quê? Enquanto houver vento, eu tenho geração de energia elétrica. Legal. E agora falando um pouco sobre o dever dos estados, das cidades, dos governos de promoverem essa energia elétrica e também, vou refazer a pergunta. Agora falando um pouco sobre o dever dos governos, dos estados, dos países promover esse tipo de energia sustentável. A gente vive aqui em São José, a gente tem agora São José apostando em eletrificações nos transportes públicos. Eu gostaria de saber de você qual que é o papel de um estado, de uma cidade, de um governo em geral, de promover isso cada vez mais. Isso é muito importante. Quando a gente começa a entender o papel do governo, né, em liderar políticas públicas, nós entendemos a tendência, né? Então, por exemplo, aqui em São José, como você relatou, nós estamos tendo a transição de ônibus, né, a combustão para ônibus elétrico, né? São José vai ser a primeira cidade a ter uma frota 100% elétrica. Então, isso mostra para a população, para as empresas, para os empresários, que é uma tendência. E tudo que é uma tendência, né, ela tende a cada vez ficar mais forte. Então, por exemplo, quando a prefeitura, o governo do estado, ou então o governo federal motiva, não é, essa transição energética, ela está motivando a criação de novos empregos, porque agora você vai precisar ter eletricista, né, instalador de painéis solares, engenheiros elétricos que vai gerenciar tudo isso, né? Então você acaba não apenas beneficiando o usuário final, que no caso do transporte público, que é usar o ônibus elétrico, mas também como toda uma cadeia, né, de profissionais, de empresas envolvidas, né, de empresas de prestação de serviço, empresas de produção, né, porque quando a gente instala um painel solar, você precisa ter uma infraestrutura mecânica embaixo dele, ou seja, ferros para suportar toda aquela estrutura. Então você gera uma economia. Então é muito importante que os governos, os políticos liderem essa transição energética que mostra a segurança e também mostra a viabilidade, porque tudo que é novo, não é, além de gerar uma certa incerteza, é caro, não é? Então assim, o poder público motivando, implementando, criando essas soluções, permite, né, uma robustez no sistema. E dessa maneira, outras empresas também vão querer fazer o mesmo, né? E quais os compromissos reais sobre energia sustentável que deveriam aparecer agora na COP30? A gente vê que muitas propostas serão aplicadas, né, serão comentadas, mas quais são as principais que deveriam ser abordadas e não só faladas, não só ser só um discurso, mas algo que pudesse sim ser botado em prática? Sim, isso é legal, né? A gente vê, né, as COPs anteriores, né, que há muita promessa, não é? Mas poucos acordos com metas claras.
Por exemplo, a gente poderia, a COP, né, além do fundo que eles querem criar, né, que já foi criado, inclusive o Brasil já investiu 1 bilhão, né, neste fundo, para poder que outros países também invistam, mas este fundo especificamente é para manter as florestas vivas, né? E não apenas a floresta viva, mas também produzir ali conhecimento, bioeconomia, né? Que por exemplo, quando a gente pega o Brasil, olhando para a Amazônia, você tem ali um ambiente riquíssimo, né, de biodiversidade que pode produzir fármacos, remédios, ou seja, outras riquezas sem ter a necessidade de desmatar, né, a floresta. Mas quando a gente pensa em energia elétrica, né, a gente tem que olhar que ainda falta muito compromisso dos países em produzir energia limpa. Eu cito o exemplo, né, na abertura da ONU, que teve recentemente, onde o Brasil, né, como tradição, liderou, e logo em seguida veio o presidente Trump. Ele fez um discurso totalmente contra, não é, essa transição energética, né, reforçando que os Estados Unidos têm muito petróleo a queimar, não é, que quem fizer parceria com eles vai se dar muito bem. E indo contra, não é, as usinas solares que tem na Europa e contra a energia eólica. Então, referente à COP 2030, o que a gente espera é que os países reforçem, não é, o compromisso de transição energética limpa e, aí, além disso, trace metas concretas e reais, né? Porque quando a gente olha a COP que teve em Paris, não é, há 10 anos atrás, era apenas metas abertas, vamos dizer assim, né? E aí o tempo passou e os países não conseguiram atingir essas metas, e com os problemas internos que cada país tem, né, principalmente na Europa, com a guerra que está tendo na Ucrânia, afetou todo o compromisso, não é, com a transição energética, né, porque o Trump, né, ele fala muito sobre a questão de direcionar recurso não para a transição energética, mas sim para armas, né? Então, o presidente Lula, né, como líder do Brasil, ele está trazendo à tona isso, né? Olha, vamos investir em ciência, em tecnologia, em transição energética, do que investir em armas ou guerra, né? Então, o que a gente espera, né, quando concluir a COP30, é que os países se comprometam, não é, com metas reais, com metas plausíveis, né? Também não precisa pôr uma meta que nunca vai ser atingida, que isso é muito ruim, e que de fato se comprometa com a transição energética limpa e sustentável. E aí, principalmente, energia solar, energia eólica, não é? E pouco energia nuclear. Para a gente poder ter uma ideia muito clara, Igor, quando a gente pensa em energia renovável, ela não basta ser limpa. O que é uma energia limpa? Que não emite CO2. Ela precisa ser sustentável, ou melhor, renovável, né? Por exemplo, a energia hidrelétrica, ela é limpa e também renovável, porque ela não gera CO2 quando ela produz, e quando chove ela se renova. Assim acontece com a energia solar e a energia eólica. Ambas são limpas e ao mesmo tempo renováveis, diferente da energia nuclear, né? O Japão, por exemplo, França e países do primeiro mundo, eles têm muita energia nuclear, que é uma energia limpa, ela não emite CO2, porém ela não é renovável, né? Porque ela precisa ter, ela gera lixo nuclear e ninguém sabe o que fazer com esse lixo. Então, assim, a ideia não é aumentar a energia nuclear, por mais que ela não emite CO2, porém ela gera outros subprodutos indesejáveis, né? Então, diante do cenário, né, do cardápio que nós temos de energia, nós precisamos sim focar em energia solar, eólica, e é lógico, né, investir aí em ciência e tecnologia para que outras fontes de energia surjam. Legal. A gente também vê uma crescente de empresas investindo em outras áreas de energia, né? A gente tem, por exemplo, a Airbus, que tem investido pesado em tentar trazer seus aviões através de, em vez de usar combustível, acabar usando hidrogênio. O que você acha dessas empresas também tomando a iniciativa de se adaptarem a esses combustíveis mais sustentáveis, ou formas mais sustentáveis de vender seus produtos, ou até mesmo de como seus produtos vão trabalhar? Igor, no mundo que nós estamos, né, as empresas já estão enxergando que o valor que ela vai ter, tanto no mercado como na perspectiva dos clientes, é uma economia de baixo carbono, ou seja, é uma economia que preza pelo meio ambiente.
Quando a gente olha para o setor aéreo, né, especificamente, eles contribuem ali de 3 a 5% de toda a poluição global. Né? Quando a gente vê um avião passando aí no céu, aquele rastro que a gente vê, que parece bonito, é um rastro de poluição. Né? Então o avião ele cruza o nosso céu, deixa a poluição e continua o seu trajeto. E de fato, como ele é muito, polui demais, não é? Eles estão procurando combustível sustentável. Tem até uma sigla para isso, né? O famoso SAF, que é combustível de aviação sustentável. A meta, que é até 2050, né, nós estamos em 2025, ou seja, nos próximos 25 anos, o setor aéreo ele zere a contribuição dele em nível de CO2, ou seja, eles querem ter pegada zero, ou seja, não poluir mais. Para isso, é necessário desenvolver novos combustíveis. Só que esse combustível para aviação, ele não é um combustível simples, por exemplo, o etanol, né? Por quê? O combustível que vai no avião, né, que é o combustível de aviação, ele é muito denso em energia. Ou seja, 1 litro de combustível tem muita energia comparado com o etanol. Então, não é simplesmente colocar etanol no avião que ele vai voar. Então, o que precisa ser feito, né? Utilizar outras fontes de combustível limpa, densas, para a aviação. E aí surge o hidrogênio. O hidrogênio, né, ele é o elemento mais abundante no nosso universo como um todo, né? Surgiu lá do Big Bang e tem até hoje aqui muita quantidade. E aí, com as pesquisas e desenvolvimento, estamos dominando essa arte de produzir hidrogênio. Só que a produção de hidrogênio, hoje, atualmente, ela é predominante vinda da indústria petroquímica, ou seja, através da reforma do vapor de petróleo, que não é positivo. Então não basta usar o hidrogênio vindo do petróleo, e sim é necessário utilizar o hidrogênio verde, né? Ou seja, é aquele hidrogênio que é produzido através da eletrólise da água, através de membranas, né, membranas PEM, ou seja, que você utiliza energia limpa, novamente, né, meio que redundante, mas é importante, energia solar e eólica para produzir isso. E nesse cenário o Brasil se destaca. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, até no Rio Grande do Sul, mas geralmente no Nordeste, está sendo instalada grandes investimentos e grandes empresas para a produção de hidrogênio verde, porque lá você tem muita energia, seja através da energia eólica como solar, e aí você cria um mercado de produção de energia verde para produzir biocombustível, para a aviação, né? E além da aviação, outro setor que polui muito e é muito difícil encontrar um combustível que substitui ele é o setor de navegação. E aí surge algumas alternativas, né? Por exemplo, amônia. E amônia nada mais é do que hidrogênio, né, com carbono organizado ali. E aí, novamente, o Nordeste brasileiro ele surge com um potencial gigantesco de produzir, não é, hidrogênio verde tanto para aviação como também para navio. Legal. E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de tocar num assunto que eu acredito que também é muito importante. A gente fala sobre essa mudança de energia, aspectos, mas eu acredito também que não basta a gente pegar apenas uma energia que seja mais limpa e de uma forma mais sustentável, mas ela não ser eficiente. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, sobre esse paralelo entre a eficiência e a sustentabilidade, né? Porque a gente tem, eu acredito que as empresas, elas têm que acabar encontrando um meio termo para que isso se torne viável, não é mesmo? Exatamente. Muito bem colocado, né? Porque assim, quando a gente pensa em energia eólica, ela é muito boa onde venta, né? Principalmente no Nordeste e olhando para o Brasil, né? No Nordeste e no Rio Grande do Sul. Talvez se eu colocar uma usina eólica em São José dos Campos, que não tem alta incidência de vento, ela não vai ser eficiente, né? Eu vou criar lá um monte de elefante branco, ou seja, uma estrutura que não é tão eficiente. A mesma coisa acontece quando a gente pensa na Europa, a questão de painéis solares, né? A gente sabe que tem países europeus que grande parte do ano fica nublado. Então temos que pensar em eficiência. E aí surge o armazenamento de energia, que é muito importante e talvez seja, eu digo, né, a onda da vez. Por quê? Por mais que eu gere energia, na física, né, a gente fala que a energia ela se conserva. Eu não posso criar do nada energia. Então, muitas vezes, tem muito vento à noite e não tem pessoas consumindo, ou de madrugada, por exemplo. A mesma acontece com a energia solar.
Durante o dia ela produz, mas à noite não produz. Então, hoje as empresas, as indústrias, data center, né, eles estão procurando muito o armazenamento de energia, que é tão relevante quanto a produção de energia. Porque você não pode colocar muita energia limpa, sustentável, eficiente em um ambiente que não tem como você guardar para quando você mais precisa. Essas empresas, né, como você trouxe, ela procura eficiência. E a eficiência está interligada, né, com a robustez. Não é? Ou seja, na hora que ela mais precisa, ela precisa ter a certeza que ela vai ter a energia disponível, porque senão um processo vai parar, a linha de produção dela para. Imagina um data center que trabalha aí com inteligência artificial. Existem muitos clientes procurando lá processar informação e de repente cabe a energia daquela empresa. Então ela procura sim eficiência, robustez, e aí entra a questão de baterias, que é muito relevante. Muito legal. André, muito obrigado por essa entrevista, foi muito boa. Eu queria agradecer você por ter participado aqui com a gente. Eu gostaria que você divulgasse um pouco das suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. Legal. Eu que agradeço a oportunidade. Não é falar sobre energia, sobre engenharia, é um prazer, não é? Meu nome, né, André Bonaventura. Este é o nome que está nas redes sociais, no LinkedIn, também no Instagram, não é? Eu sou fundador de uma startup, né, na área de energia, principalmente de armazenamento. Nós estamos incubados do Parque Tecnológico, então se vocês entrarem aí, Parque Tecnológico de São José dos Campos, na verdade é o PIT, né? Parque de Inovação Tecnológica, e procurar como Dirac Energia, né? Dirac Energia, vocês vão encontrar nós lá também. Também temos redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Procura lá como André Bonaventura ou então Dirac Energia. Muito obrigado, André, mais uma vez, por ter aceitado participar aqui com a gente. E eu vou encerrando agora esse programa, Se Liga. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a continuarem acompanhando a nossa grade aqui, os nossos conteúdos aqui da TV Univap. E eu vejo vocês no próximo Se Liga. Tchau, tchau!